Olá pessoal, meu nome é Fernanda Luz, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu venho hoje com uma vídeo resenha de uma releitura que eu fiz neste ano, que é do Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Então vamos às informações técnicas do livro, depois eu entro em comentários sobre essa releitura. Título: Morro dos Ventos Uivantes, a autora é Emily Brontë. A editora, essa aqui é da Culturama, tem 307 páginas. E essa edição aqui é de 2022. Sobre a autora, a Emily Brontë é irmã da Anne e da Charlotte Brontë, que também são escritoras e têm obras bastante conhecidas. Ela tem, não é somente as três como irmãs, né? Existem mais, mas as três foram escritoras que escreveram clássicos, né? A Emily Brontë escreveu somente Morro dos Ventos Uivantes. Ela se conta que ela escrevia muitos poemas também, mas de livro foi o único livro dela, e ela era uma pessoa muito tímida. Ela chegou a dar aulas numa escola, mas acabou desistindo e parando. Parece que ela morreu com 30 anos. Ela morreu jovem devido a complicações da tuberculose. Ela era uma pessoa muito solitária. E depois de desistir da carreira de professora, parece que ela se recusou, assim, ela ficou em casa e cuidando das tarefas da casa, escrevendo poemas. Quando ela lançou o Morro dos Ventos Vivantes, ela lançou com pseudônimo, mas uma das irmãs, tempos depois, falou, né, que não, que tinha sido a irmã, a Emily Brontë, que tinha escrito. E o Morro dos Ventos Vivantes é um dos livros, né, favoritos de muita gente. Eu não sei pronunciar o nome do protagonista, gente. É uma vergonha. É o Heathcliff e a Caitlin, né? E, gente, sobre a história. O pai de Kate, ele adotou o, o Cliff. Sim, é uma vergonha eu não saber o nome do personagem. Pode xingar, pode me julgar, tá? Não sei mesmo. Esqueci de ir pro computador, né? Pesquisar como é que se pronuncia. Me desculpe, tá? Foi um erro sim mesmo. Mas vamos chamar de Cliff. O pai de Kate, ele adotou o Cliff. E era Kate e o irmão dela. E o pai deles adotaram o Cliff. Só que este adotado, digamos assim, ele sofreu muitos preconceitos. Ele era, digamos, ele não era tratado com tanta dignidade e com todas as pompas que os irmãos dele, porque por mais que ele fosse adotado, isso não é desculpa para olhar, as pessoas olharem para ele com indiferença, com preconceito. Mas enfim, ele não foi super bem tratado por pessoas ali, né? A gente não vai entrar em detalhes. Mas ele se apaixona pela irmã, pela Kate, né? Claro que ali não teria problema porque ele foi adotado. E a Kate, ela tinha um amor por ele, assim. Ela gostava dele. Eles tinham uma conexão muito forte. Porém, ela acaba se casando com o vizinho, com o Edgar. O Edgar, exatamente. E ela se casa com o Edgar até pensando, né, de ter uma vida um pouco mais, digamos, talvez não luxuosa, mas uma vida mais confortável, uma vida melhor com o Edgar. E o Cliff, ele sente muita raiva, ele sente muita revolta, porque a Kate é como se fosse a única pessoa que tratava ele bem. Era a pessoa que ele tinha consideração. Era a pessoa que, bom, ele era apaixonado, né? Ele amava ela.
E então, de um instante que aquela pessoa, né, que ele conseguia se mostrar bondoso, ele conseguia mostrar o melhor de si para ela, e ela demonstrando, né, porque eles tinham uma conexão forte. Daqui a pouco ela se casa com um vizinho por ter, por querer uma vida melhor, uma vida mais segura, digamos até financeiramente, né, ter uma vida mais confortável. Ele fica muito revoltado e com essa revolta tem tudo, né, o jeito que ele foi tratado, todas as coisas ruins que ele já ouviu na vida. Então ele se torna uma pessoa muito amargurada, muito sozinha, muito feroz, podemos até dizer. Mas a história fala sobre o senhor Lookwood. Ele aluga a casa próxima do senhor Cliff. E ele decide visitar, né, o senhor Cliff, porque ele é o dono da casa. Só que ele, obviamente, né, é tratado com muita aspereza, né, não é muito bem tratado. E a empregada que está cuidando desta casa, que o senhor é o Lookwood, alugou. Esta empregada conhece toda a história, porque ela esteve ali, ela trabalhou na outra casa que mora o senhor Cliff. Então ela conhece toda a história em detalhes. E do instante que o senhor Lookwood, não sei se estou pronunciando corretamente, vai lá conhecer, né, o dono da casa que ele alugou, e ele é tratado com tanta aspereza. Então ele começa a conversar com a empregada, e a empregada começa a contar toda a história. E aí que é relatado a história do Cliff com a Catherine. Então ela vai contando para ele. E daí a gente vai se remonta ao tempo, né? Volta ao tempo. E é uma história triste, uma história muito solitária, porque a casa deles ficam assim em propriedades, né? Propriedades mais rurais, longe de tudo, não é na cidade. Então é uma vida um tanto solitária. E tudo que eles passam, todas as dificuldades, e do instante que o Cliff, né, um simples adotado e que não é muito valorizado, conforme vai acontecendo, pessoas das famílias vão morrendo, ele vai tomando conta de tudo aquilo, né? É como se ele se vingasse de tudo que ele passou, e ele vai tomando conta das terras, da casa, e começa. E ele é ali o patrão, né? O patrão maior. E como ele guarda tanta amargura dentro de si, ele desconta nas pessoas que estão ao redor dele. Então, as pessoas, os empregados, quem vive com ele, acaba sendo muito apedrejado por ele, porque ele tem muita amargura. Ele tinha muito potencial para ser uma pessoa muito do bem, muito feliz, só que a forma com que ele foi tratado, a forma com que, tipo, do nascimento, né, até a idade adulta, ele passou por muitas coisas, ele foi adotado. Então, e não foi fácil para ele. Então, ele tem muitas coisas ruins na vida dele que ele transforma em fúria, em tristeza, em até uma, um sentimento de eu mando, tu tem que me obedecer. Então, essa história aqui é uma história de muito amor, de muita solidão, de muita revolta. E o senhor é o Lookwood, se eu não estou enganada, acho que é o senhor Lookwood. Eu sou péssima para guardar nome de personagens. Com este aluguel dessa casa, ele acaba conhecendo toda essa história, os detalhes que a empregada vai contando. Depois, mais pro final do livro, ele sai da casa, aí ele tipo, não quero mais viver aqui, vou embora para a cidade. Mas ele de certa forma, ele cria também um laço ali com aquela propriedade, com aquela história, com aquelas pessoas, com aquela região. E o Morro dos Ventos Vivantes, como eu tinha dito no início da resenha, é uma releitura. O primeiro que eu li não foi esse. O primeiro livro que eu li do Morro dos Ventos Vivantes,
Eu botei no pacote do arrependimento, nem vamos falar mais sobre isso. E, e eu não gostei. A primeira vez que eu li, eu odiei, 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 odiei. Se eu odeio, detestei. Só que, gente, eu vejo tanta gente amar esse livro, que depois que eu botei no pacote do arrependimento, eu fico assim, ai, por que que eu fui dar meu Morro dos Ventos Vivantes? E aí eu coloquei como na lista de desejo para adquirir novamente. Eu fiquei pensando assim, não, talvez seja a época, porque realmente, às vezes, você lê um livro que você não gosta, mas é a época da tua vida. De repente, você vai ler 5 anos depois, 10 anos depois, e você tem uma outra imagem e acaba se apaixonando por aquela história. Então, como eu vi sempre muita resenha positiva, muitas opiniões positivas, eu vou reler, eu quero adquirir novamente e eu vou reler esse livro e eu quero ver se eu fico com o mesmo ranço de antes. E agora, relendo, eu posso dizer, não, eu não detestei, o livro não é ruim, o livro é muito bom, gente, é uma história extremamente super bem escrita. É uma história triste, realmente, assim, teve muitos momentos que o coração, assim, apertou, sabe? Eu só queria que os personagens fossem felizes, todos eles felizes, que todos eles se apaixonassem, todos eles fossem, sabe, se perdoassem. Mas não é, né? É uma história de solidão, é uma história de reclusão, até podemos dizer. E nessa releitura, sim, eu confirmei o que eu sempre digo. Às vezes você realmente não gosta do livro, e às vezes foi a época que você leu. E nessa releitura eu consegui enxergar aqui esse clássico, eu pude enxergar aqui essa história tão boa que todo mundo fala. Mas eu não recomendo para todo mundo, para pessoas mais deprê, mais tristinhas, que estão mais no fundo do poço. Eu não recomendo, tá? Porque realmente é uma história que fala sobre solidão, é uma história que fala sobre, assim, época de abandono, época de tristeza. Então, para quem tá bem jururu, eu não recomendo. Mas se você tá legal, tá tranquila, tá feliz, sabe? Não está nesses estados, assim, bem borocochô, então eu recomendo que leia, porque é uma história muito profunda. É uma história que, para mim, remete muito à vida da Emily Brontë, porque ela era uma pessoa muito tímida, né? Conta-se, né, que ela era uma pessoa muito tímida e que, apesar da tentativa de ser professora, ela acabou desistindo da carreira e ficando em casa, cuidando da casa e fazendo os escritos dela. Então, para mim, esse aqui foi um retrato da vida dela. Morro dos Ventos Uivantes, para mim, foi, eu imagino que foi um retrato do íntimo da Emily Brontë. Então, isso era o que se passava dentro dela. Talvez ela tivesse momentos de revolta, talvez ela tivesse momentos de muita solidão e de muito desespero por sair daquela situação que ela não estava feliz, porque muitos personagens e muitos pontos do livro, né, da história, tinham aquele desespero até, podemos dizer assim, de sair daquela situação, de ser felizes, de buscar liberdade, de buscar felicidade. E talvez era isso que se passava no íntimo de Emily Brontë. Então, quando eu vejo esses pequenos relatos sobre a autora, e ao ler o Morro dos Ventos Vivantes, eu fico pensando assim, gente, esse era o interior da Emily Brontë. Então, dá pra ver que não foi um interior muito alegre, muito feliz. Então, como os livros retratam muito de cada autor, né? De cada autor. Claro que às vezes os autores realmente criam uma história, mas eu acredito que isto aqui, este livro aqui, mostra o íntimo da Emily Brontë. Então, sim, hoje em dia eu recomendo Morro dos Ventos Vivantes, sim, se tornou um livro que eu reli e mudei totalmente a minha opinião. É linda essa história, é uma história, claro, né, de amores, às vezes não correspondidos, tem muito sentimento, tem muito sentimento forte,
dentro dessa história, mas, gente, realmente é um clássico, porque é um clássico. Recomendo sim, a minha releitura mudou totalmente a minha opinião sobre essa história. E você também é fã do Morro dos Ventos Uivantes ou você é do time que a Fernanda era antigamente, do detestei, não suportei? Conte aqui embaixo e me diga outro livro que você gosta bastante. Me dê dica de algum livro aqui embaixo. E não posso deixar de citar agora no final, porque o tema da meta de leitura desse ano de 2025 são livros que eu ganhei de presente. E essa versão aqui, que engraçado, que a pessoa que me deu não sabia que estava na minha meta de desejo novamente, ou acho que ela sabia, mas enfim, eu acho que ela não sabia dessa minha ideia de eu ter lido, eu ter lido, eu ter detestado, eu ter colocado um pacote do arrependimento, eu querer recuperar esse livro novamente e desejar muito fazer uma releitura. E quem me deu foi a minha professora de inglês e a minha amiga, a Sam. E então ela me deu de aniversário do ano passado, em 1924. Ela me deu de aniversário e eu fiquei tão feliz, porque assim, gente, eu fiquei pensando, gente, eu queria muito fazer essa releitura. E parece que ela adivinhou, parece que ela captou meu pensamento e me deu de aniversário. Então, Sam, muito obrigada. E graças ao teu presente, eu pude mudar minha opinião sobre o Morro dos Ventos Uivantes. É isso, gente. Essa é a vídeo resenha de hoje. E, gente, tem tanta vídeo resenha ainda pra gravar. Eu estou gravando na Sexta-feira Santa, agora em abril, né? Eu nem sei que dia hoje, acho que hoje é 18, gente, eu tô perdida no tempo, tá? Mas enfim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fale algum livro que você leu e que você indica. Cite aqui embaixo. E na descrição tem várias informações que você pode gostar também, tá bom?